Vocês se lembram de um tempo em que os jogos não eram dublados? Ou que até mesmo tinha legenda às vezes, mas nunca era da nossa língua, nunca era em português? Então provavelmente você se lembra de algum jogo que você quis jogar na época, se divertiu bastante jogando, mas não entendeu nada da história. E se você se identificou, então vem comigo! Fala aí minha gente, tudo beleza? Aqui é o Thomas. É isso mesmo que vocês ouviram. E se eu falasse para vocês que existem alguns jogos das antigas que têm uma boa história, mas que a gente não aproveitou 100% simplesmente por ser BR? É isso mesmo que vocês ouviram. Então eu vou começar já, eu separei uma listinha pequena aqui com alguns jogos e com alguns momentos desses jogos que a gente não aproveitou 100% ou que a gente teve dificuldade. Afinal de contas, quem é que lia os diálogos, não é mesmo? Vem comigo. Eu vou falar primeiro do Zelda, o A Link to the Past de Super Nintendo. E esse jogo ele é uma pérola por si só. Eu não vou entrar muito em detalhes, a não ser que vocês queiram que eu faça um review. Deixe aí nos comentários. Logo no início desse jogo, a gente já recebe aquele tapa na cara, não é mesmo? Porque eles começam com aquela história bonita, aquelas várias imagens, e a gente não entende nada. Por quê? Porque a gente é BR, gente. BR nos anos 2000, anos 90, a gente não lia as histórias. A gente curtia as imagens eram boas. Mas a história, não lembro de nada da história direito. Bom, hoje em dia eu sei um pouco, né? Porque eu joguei de novo o jogo. Mas daquele tempo eu não sabia de nada. E é claro, como todo bom RPG, o Zelda não ficou para trás no quesito de dar instrução em diálogo. Então você vai precisar conversar com alguém que tem uma instrução para você fazer tal coisa para resolver o seu problema. E aí que entra o problema, não é mesmo? Porque diálogo em inglês, ou até mesmo em japonês, dependendo do jogo, né? Dependendo da versão que você pegou, a gente não entendeu. E aí eu vou deixar um ponto aqui muito importante logo no começo, que é quando você resgata a Zelda lá do calabouço, você pega, vence o carinha que gira a Morningstar. É isso aí mesmo, aquela bola com espinho. E aí sim, a gente resgatou a Zelda, levou ela para a sala do trono e aí começa o primeiro diálogo que diz: olha, você precisa de uma lâmpada para enxergar, mas se você já tiver uma, então me ajuda a empurrar o trono pela esquerda. E é claro que se você não entendeu, você vai ficar olhando para a sala do trono e vai se perguntar: o que eu faço nessa hora, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu realmente não me lembro se a gente conseguiu vencer o jogo inteiro. A gente passou dessa parte, é claro. Eu acho que com a ajuda de revista, ou alguém que conhecia alguém que tinha passado por isso, ou que sabia inglês. Mas a gente passou essa parte, mas eu não lembro se a gente chegou no final do jogo, desse jogo, naquela época. Porque, gente, tinha bastante coisa para você pegar no meio dos diálogos. E aqui eu não poderia falar de um jogo de Nintendo 64, eu vou falar, claro, dos dois 007s, o GoldenEye e o Mundo Não é o Bastante. A gente traduz um e não o outro, porque sim, cara, o olho dourado não faz o menor sentido. 007, olho dourado, nada a ver. Deixa GoldenEye. E esses dois 007, talvez você não esperasse que fosse um jogo assim tão difícil, né, pra você vencer, porque, afinal de contas, tinha um filme, era só assistir o filme, você ia saber jogar o jogo. Em tese, era para funcionar assim, mas é claro que o jogo não é totalmente igual ao filme, e ainda bem que não é, porque abre umas brechas para as grandes pérolas do jogo, não é mesmo? E no GoldenEye, talvez você tivesse mais dificuldade, começando por ele, porque você não sabia o que fazer nas missões. Logo nas primeiras missões, tinha lá alguns objetivos secundários, e se você jogou em qualquer nível além do primeiro nível, você não ia conseguir fazer objetivo nenhum, não é mesmo? Então, a gente sempre jogava no nível mais besta ali, no nível, tipo, eu jogo muito mal, nível tenho 10 anos, esse nível aí, você joga. Esse nível você não precisa fazer nada, você só chega no final da fase, basicamente. No máximo uma missão principal. Não mate ninguém, destrua não sei o que lá, a missão mais besta que tem. Mas é claro que eu não podia deixar de fora a queridíssima fase da estátua. E se você não sabe qual que eu tô falando, é essa daí que vai aparecer, que é a fase que tem a estátua do Lenin. E nessa fase, além de não saber o que fazer, não saber para onde ir, porque essa fase era meio que um labirinto, você provavelmente matou o Valentim na primeira vez que você viu ele dentro daquele caixote lá, daquele container, não é mesmo? Ah, você já matou o Valentim. Deixa aí nos comentários, eu matei o Valentim uma vez ou outra, sem querer, pode falar. E quem sabe você até tentou matar o Janus também, quando você encontrou ele perto da estátua do Lenin, você não sabia que era para ir desarmado,
E aí começou aquela troca e, bom, estragou a missão. Acabou o jogo, não é mesmo? E ainda na mesma fase. Gente, essa fase foi um negócio de outro planeta. Você chegou no fim da fase e ao invés de se render, porque a Natália estava rendida, você era para se render também, você foi lá e tentou dar uma troca de tiro com os caras também. Não deu certo. Não deu certo, você não sabia o que fazer, você não leu os diálogos, não tinha como ler o diálogo, não tinha como saber. Deu errado, não é mesmo? E no mundo não é o bastante, não é diferente. Logo na primeira fase, você tem que pegar os negócios lá no cofre, e aí você pega, e aí você tem que mostrar uma carteirinha. Beleza, você pegou a carteirinha, você não sabe, não entendeu o que era pra fazer, você tinha que mostrar pro guarda pra entrar. Ou então aquela bendita fase à noite também, acho que é a sexta fase, Night Watch, e você tem que sair dando pancada em todo mundo, mas sem matar e sem ser pego pelo Gabor. Aí você não pode ser pego, você não pode matar ninguém também. E cuidado com as câmeras. Aquela fase também foi estranha. Então podemos dizer que 007, apesar de ser um jogo de tiro, ele rendeu bastante, né, naquela época. E é um bom jogo, rendeu bastante diversão também, né? E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e balançar o sininho para receber as notificações do nosso canal, porque vai ter mais coisa também. E pulando já para o PlayStation 1, é claro que vocês vão lembrar do Metal Gear Solid, um dos melhores jogos, eu devo dizer, eu joguei bastante na época, e esse eu digo que é muito replay, porque eu jogava ele muito, eu conseguia zerar em um dia, né? Um dia inteiro. Acho que eu zerava ele em 6 horas, então dava pra zerar 2 vezes. Mas eu era viciado na época. Pra época era um bom tempo, gente. Eu não sabia de speedrun, de nada. Desculpa. Mas eu gostava muito. Eu me divertia bastante zerando ele várias vezes. Inclusive nos níveis difíceis. Muito divertido. Recomendo. Se quiser um review de Metal Gear Solid, deixe nos comentários. E eu gostaria de falar também que já no Metal Gear Solid é uma outra época, né? O PlayStation 1, na época eu e meu irmão, a gente jogava já com o dicionário do lado. Mas mesmo assim eu digo que a gente perdeu muita coisa da história. Porque, bom, se você já tentou traduzir qualquer coisa com o dicionário, você vai entender, né? Não é 100%, você não entende tudo, você pega uma coisa ou outra, junta na sua cabeça o que você entendeu e você curte a história. Ou quase a história. Enfim. Afinal de contas, quem é que diria, né? Quem foi que contou pra gente que era pra você colocar logo no começo do jogo uma C4 numa parede que você tinha que descobrir onde estava, batendo assim, encostadinho? Há muito tempo atrás, ninguém sabia que era pra colocar uma C4 ali, gente. A gente descobriu, acho que foi numa revista que a gente leu, ou foi o rapaz que vendia o jogo, ele ajudou a gente, que ele ajudava, ele falava as dicas pra gente. Mas ninguém sabia. Ou até mesmo quem é que foi que falou que você tem que fazer o backtrack até a mesma parte que você colocou o C4 para você pegar o diacho do sniper depois que lá na frente a Meryl tomou um tiro e você tem que voltar tudo no jogo. Né? Que ninguém falou pra gente também. É claro que o Campbell fala, mas a gente não sabia, né? Então, mas a gente descobriu. A gente chegou no fim desse jogo, tá? Então deu tudo certo. E agora uma dicasinha de ouro. Quem foi que falou pra gente que dava pra usar o controle 2 pra vencer o Psycho Mantis? Fica com essa dica aí. A gente também não sabia na época. A gente conseguiu. Eu admito que jogar esse jogo naquela época foi bem mais difícil. Sim, eu não jogo tão bem quanto antigamente, mas hoje em dia jogar e entender mais da história é muito divertido também. E me alegra bastante saber que é uma história tão rica em vários jogos que a gente pode jogar. E é isso aí, minha gente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, no sininho. E deixa aí nos comentários se você gosta de algum jogo, de alguns que eu falei, ou se você quer algum review deles. E aí, eu vou deixar aqui do lado a nossa querida playlist de reviews. E aqui embaixo, e o que o YouTube acha que você quer. Mas você conhece, né? Falou.